Olá, você é o arquiteto ou arquiteta que nos acompanha. Meu nome é Aline do Couto Celestino, sou defensora pública no estado de São Paulo. Atualmente ocupo o cargo de assessora civil da Defensoria Pública Geral e fui convidada aqui a falar para vocês desse curso de formação continuada aqui que vai ser disponibilizado pela EDEP, pelo CAL para vocês, sobre o convênio CAL que a gente tem junto à defensoria, e sobre as modalidades de laudos, estudos que podem ser solicitados a vocês, enquanto no desempenho do trabalho de assistente da Defensoria Pública. Eu vou fazer a exposição para vocês, mas já deixando aqui claro que, para vocês, que todas essas especificidades estão colocadas no convênio CAL, no anexo 2 desse convênio que a Defensoria tem junto ao CAL, e todos os tipos de ação que eu vou aqui colocar para vocês, elas estão ali descritas, esse material é basicamente uma reprodução desse anexo, então vocês podem acessar de forma fácil, né? E outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês é que, assim, sempre que surja eventualmente uma dúvida, quando vocês forem acionados, vocês vão receber quesitos formulados pelos defensores ou defensoras públicas que estão pedindo ali a assistência de vocês no caso, na análise do caso, né? Caso tenha dúvida, vocês sempre podem acionar o defensor, defensora, podem tirar alguma dúvida que fique do caso, olha, a resposta que você pretende, qual que foi o intuito dessa pergunta, enfim, porque, de fato, nós não temos o conhecimento técnico, né, da área de vocês, e, às vezes, podemos ter algumas dificuldades de comunicação, então, fiquem sempre à vontade. Falando também, assim, um pouco do papel que vocês desempenham, né, nessa assistência, a Defensoria Pública é uma instituição voltada a atuar na assistência jurídica integral, em prol de pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado, e muitas vezes, assim, para o ajuizamento de uma ação, ou mesmo no bojo de um processo, no decorrer de um processo, a gente precisa do trabalho de assistentes técnicos porque são conhecimentos que fogem do conhecimento jurídico, né, que escapam da área jurídica. Então, por isso que a gente precisa desse suporte de vocês. O convênio permite que vocês sejam acionados num caráter pré-processual, ou seja, para preparar uma ação, para ver a viabilidade de uma ação, ou mesmo até trazer mais elementos técnicos para quando for ajuizada a ação, né? Ou que vocês sejam acionados já como assistentes técnicos, quando o processo já está em andamento, e para vocês acompanharem a perícia judicial que vai acontecer, apresentarem, às vezes, quesitos complementares, etc. Mas essa abordagem, inclusive, de assistente técnico, a arquiteta Renata vai falar com vocês sobre esse tema, e então eu vou entrar mais aqui nos tipos de laudos que a gente pode solicitar. Lembrando, então, sempre que vocês aqui, não se espera que vocês sejam um perito imparcial, vocês têm um lado, o lado da pessoa que está sendo assistida pela Defensoria Pública, e é importante, assim, que vocês terem isso em mente, mas a gente também espera, no laudo que vocês forem produzir, que vocês tragam, eventualmente, a corresponsabilidade do nosso usuário, da nossa usuária, para a solução daquele problema, se for o caso, porque, em alguns casos, a gente sabe que, na verdade, pode ser que a nossa parte também deveria ter tomado algum cuidado, alguma precaução que era esperada do lado dela, e a responsabilidade não é só da outra parte. Então, acho que aqui eu fiz uma explicação geral. A tabela de honorários também fica no anexo 1 do convênio do CAL com a Defensoria Pública, então, sempre vocês podem consultar os valores lá, e eu já vou entrar, então, aqui nas ações judiciais que estão constando aí nesse anexo 2, que vocês podem ser chamados aí para fazer esse estudo pré-processual ou processual, como eu disse aqui para vocês. Então, vamos lá começar. O memorial de usucapião é uma planta que a gente usa para instruir o processo. A ação de usucapião é aí para aquisição de propriedade, né? A pessoa comprova um tempo de ocupação, e aí ela vai adquirir a propriedade, ela quer buscar perante o judiciário a propriedade desse bem. Para ajuizamento, a gente precisa de uma planta completa desse imóvel, com layout, com medidas, a delimitação e quem são os confrontantes. Então, tudo que se precisa em aspecto técnico para esse ajuizamento, né, falando qual é a área, por exemplo, vocês podem ser acionados nessa modalidade para fazer essa descrição da área e dar esses elementos para o defensor, tá? Na hora
para o ajuizamento. Aí tem também a modalidade de uso capião, que basicamente os objetivos são mesmo do tópico anterior, mas nesse caso a nomeação é feita no momento já quando o processo está indicado, está ajuizado. Então, vocês são indicados, vocês são chamados ao processo no momento já posterior. O memorial é naquele momento preparatório para o ajuizamento, e a uso capião é quando vocês já são chamados quando o processo está em andamento. É essa a única diferença, tá bom? Tem essa modalidade também de perícia, que é a vistoria em geral. Então, ela é sempre muito comum nos dados que envolvem problemas de vizinhança. Então, alguém fez alguma construção, fez alguma reforma que trouxe algum prejuízo ao imóvel do nosso assistido, e aí ele nos procura, fala, olha, eu quero ajuizar uma ação de reparação. Então, a gente fala, bom, vamos apurar mesmo o que estava errado, qual que foi a medida desse dano. Então, assim, nesse momento, a gente convida vocês para nos trazerem esses elementos até para que a gente possa ajuizar de uma forma mais correta, com mais informações, com mais certeza daquilo que a gente está imputando à outra parte, que a outra parte fez errado, né? Então, assim, olha, se tiver algum erro técnico, como que foi ocasionado esse erro técnico? O que precisa para corrigir? Inclusive, quais os valores de mercado que possivelmente o nosso usuário gastaria para uma correção, porque isso é importante para o valor da causa, indenização e etc., tá? Então, esse é o escopo da vistoria geral. A próxima modalidade que a gente vai falar aqui é da ação de desapropriação. A desapropriação ela é um instituto pelo qual o poder público faz um pagamento justo ao particular pela área dele, mas para fazer uso daquela área, ele fala assim, bom, agora você não vai ser mais proprietário, eu vou ser o proprietário, mas ele só pode se valer desse instituto quando aquela área precisa ser usada para fins de interesse público. Normalmente, então, aqui nesses casos, vocês vão ser chamados no bojo do processo em andamento, tá? A menos que seja uma desapropriação extrajudicial, mas normalmente ela vai ser judicial. Vocês vão ser, então, o questionamento o valor que está sendo oferecido pelo poder público é o valor correto? É o valor que atende àquele valor de mercado do imóvel ou não, né? Todas as benfeitorias que foram feitas pelo particular foram aqui consideradas nessa indenização? Então, são essas perguntas que vocês vão ser convidados a responder, inclusive vocês podem ser provocados para que façam uma resposta de se há possibilidade de outra forma de solução daquele interesse público, por assim dizer, sem que se envolva a desapropriação, tá? Pode ser um dos quesitos e uma das perguntas que o defensor indique para vocês responderem. Temos também, então, as ações indenizatórias, que são basicamente ações de reparação civil. Aqui a gente, normalmente, algum ilícito foi cometido pela outra parte e nosso usuário quer uma reparação, né? Então, tem a destruição culposa ou dolosa de um encanamento. Por exemplo, aqui só dando, né, esses exemplos, inclusive, estão no anexo, tá, gente? Para facilitar a visualização. Se houve, assim, alguma reforma no imóvel vizinho e isso atingiu o encanamento, o que a gente quer ver o que foi, o que aconteceu para atingir o bem do nosso usuário e o que precisa para corrigir, né, enfim, e não voltar a acontecer esse problema, enfim, quais os valores que seriam gastos pelo nosso usuário para reparar essa conduta que foi equivocada. Então, nessa modalidade também os quesitos vão estar voltados para essas respostas. A gente tem também, então, as possessórias reivindicatórias. Aqui, uma das partes vai sempre estar afirmando que a parte contrária está ocupando um bem que seria dela, né? Enfim, está ocupando, possuindo um bem que seria dela. O que a gente precisa de vocês aqui é uma correta delimitação da área. Muitas vezes, assim, podem ser áreas grandes e verificar se o imóvel que está sendo dito que está né, tá dentro, está sendo ocupado ilicitamente ali, se ele realmente está dentro da matrícula do imóvel que se diz, que o nosso usuário se diz proprietário, ou se ele está fora, ele não é do nosso usuário. Qual que é o valor real desse bem, né? Importante também aferir a existência de benfeitorias úteis e necessárias, né? Nesse caso, principalmente se a gente estiver no polo
das pessoas que estão sendo defendidas, né, que estão sendo retiradas dos locais, é importante a gente colocar quais as benfeitorias, quais investimentos que a pessoa fez, qual o valor desses investimentos, porque esses valores podem gerar um direito que a gente chama de direito de retenção para os nossos usuários, né? Tipo, ou seja, eu posso ficar aqui até que eu seja indenizado para depois ter que sair daqui. Então, por isso que é importante essa apuração por parte de vocês. E vamos para o próximo modalidade. Então, a gente também tem o Instituto de Servidão. O Instituto de Servidão é um direito de gozo sobre imóveis, que pode ser por lei ou por vontade das partes. Normalmente, um prédio impõe a servidão, pode ser servidão de passagem, por exemplo, em benefício, em detrimento de outro prédio, né? Para tornar aquele bem mais útil, por assim dizer. Então, quando a gente fala sobre servidão, nas ações, a gente precisa ver qual a viabilidade, se é possível, qual o valor disso para ser implementada uma servidão, qual o que despenderia de valores, né? E são essas as perguntas que vocês vão ser chamados a responderem nessa modalidade de ação. A gente tem também aqui previstas ações ordinárias, procedimento sumário, indenização, e aqui elas ficaram bem genéricas, porque podem ter algumas categorias de ações que não se encaixam nessas que estão aqui descritas e que a gente precisa do suporte de vocês. Né? Aqui, basicamente, são os quesitos que vão nortear o que vocês vão responder. E aí entra de novo aquilo que eu falei para vocês, né? Surgindo qualquer dúvida na hora de responder o quesito, por que tem esse quesito aqui? Eu não entendi exatamente o que o defensor esperava aqui de resposta. É importante que vocês façam contato na hora de estar fazendo esse estudo para que consigam dirimir todas as dúvidas da forma mais clara possível, tá bom? Aí, outra modalidade que está aqui prevista é a avaliação de imóveis, que é a avaliação do estado de conservação, também a aferição de existências de benfeitorias, de materiais que foram gastos, enfim, de construções. Aqui, essa avaliação de imóvel pode ser útil numa partilha de divórcio, por exemplo, né, quando cada um quer dizer que foi responsável por mais ou menos parte ali da construção, por exemplo. Então, essa modalidade que se espera também essa resposta de vocês, principalmente na questão das benfeitorias aí. Temos aqui também a ação demarcatória. A demarcatória é mais uma delimitação da área que precisa, que nós necessitamos fazer para que a gente faça uma correta delimitação da área, e aí isso vai ter algum fim processual, tá? Então, normalmente, vocês vão ser acionados quando há alguma dúvida, né, da delimitação da área. Algo similar também é a retificação de área, que aí, por conta no nosso atendimento, muitas vezes o usuário fala, olha, aconteceu tal coisa, tal problema, e eu descobri que a minha matrícula está com uma descrição de área do perímetro da minha propriedade que está equivocado, é mais ou é menos, enfim, do que deveria ser. E aí a gente precisa do laudo de vocês, do estudo de vocês, para apresentar para a gente, enfim, qual que é essa área correta, qual que é a correção que é necessária, porque nós precisamos levar isso para uma atuação, às vezes extrajudicial, junto ao cartório de registro de imóveis, e às vezes judicial mesmo, para fazer essa retificação e fazer constar a área correta do imóvel, né, enfim, eventualmente se há algum prejuízo para a parte vizinha, etc. Então, vamos lá. Próximo. Temos também anunciação de obra nova. Essa anunciação de obra nova é basicamente assim, alguma parte se dizendo prejudicada por uma nova obra que está sendo feita, e a gente tem que demonstrar no processo qual que é esse prejuízo, né? Enfim, qual que é esse malefício que essa nova construção está trazendo, com o objetivo de impedir, enfim, né, atrasar ou parar mesmo a construção dessa obra. Então, os quesitos vão estar construídos nessa linha para vocês, para que vocês nos ajudem a demonstrar qual que é a irregularidade, o que essa nova obra desrespeitou de norma de construção, enfim, que limite ela deixou de respeitar, enfim, tudo isso que a gente precisa que vocês nos ajudem a responder para viabilizar o ajuizamento da ação. E pode ser, obviamente, que vocês não achem fundamentos para a gente impedir essa obra. E tudo bem também vocês falarem, olha, depois de analisar,
vejo que não há, de fato, algum prejuízo aqui que possa ser alegado, e não há nada técnico, né, que possa ser construído aqui para ser levado ao Poder Judiciário. E tudo bem, a gente precisa do suporte técnico de vocês justamente para isso. A próxima ação que eu vou falar aqui é demolitória. Normalmente, assim, essas ações também já estão ajuizadas e vocês vão ser chamados já no bojo do processo em andamento para avaliar o bem que vai ser demolido, benfeitorias que tenham sido ali feitas pela nossa parte assistida, porque também aqui as benfeitorias, enfim, essa avaliação vai ser importante para fins de indenização da nossa parte, né? A gente vai buscar uma reparação da nossa parte. Outra ação que a gente tem, que é bastante comum, é revisional de aluguel, e a gente pode estar em ambos os lados aqui, pode ser pela parte autora ou pela parte ré. E aqui o que se pretende no estudo é uma apuração da valorização ou desvalorização do bem, né? Então, olha, a gente, às vezes, o bem foi contratado numa época, o valor do mercado era de uma determinada forma, os valores de índice de reajuste aplicável não acompanharam a valorização do imóvel, então a gente vai fazer perguntas nesse sentido para vocês, né? E também as benfeitorias que tenham sido realizadas ou depreciações que tenham acontecido, e aí a gente busca nessa ação uma adequação do valor atual do aluguel ao bem que a gente está sendo objeto de locação, né? Então, as perguntas vão ser nessa linha para vocês. Nas ações de despejo, que normalmente aqui a gente está pelas partes em regra, é a avaliação das benfeitorias que se busca mesmo, né? A apuração de existência e valor das benfeitorias que sejam necessárias, úteis ou voluptuárias, que a gente fala, né? Que são as necessárias e as úteis. As necessárias olha, o bem não pode continuar, assim, ele não continuaria de pé, existindo, se essa benfeitoria não fosse realizada. Era algo necessário a ser feito. As úteis também são algo assim, melhora o uso do bem, as benfeitorias úteis. E essas voluptuárias que a gente diz, elas são de mero adorno, né? Então, assim, seriam mais que o locatário fez pela sua própria vontade. Porque quando a gente pede essas avaliações, é porque as necessárias e úteis, principalmente, geram direito de retenção também aqui nesse tipo de ação, né? Então, as pessoas podem ser reparadas, então, a gente pretende demonstrar que há alguma reparação por parte ser feita do locador, no caso, né? Em favor do locatário, para que antes de ser feita efetivamente a ação de despejo, né? De ser concluído o despejo. Então, acho que de explicação é isso, pessoal, para o compartilhamento aqui. Explicação, então, desse anexo, dessas modalidades, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Vocês vão ter, assim, bastante aulas por aí para assistir, vai vir conteúdo bastante denso que está sendo preparado para vocês, professores, profissionais muito capacitados. Espero que vocês aproveitem bastante. É uma satisfação poder, né, contar com pessoas interessadas no desempenho desse trabalho. E eu fico aqui à disposição, na assessoria civil também para vocês, sempre que for necessário para, enfim, dúvidas que surjam, etc. E desejo aí uma excelente jornada de capacitação para vocês. Obrigada.